Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha, meu convidado de hoje, Thiago Veras, essa fera que cobre o Botafogo, tem uma opinião forte, gosto muito do trabalho que ele faz e daqui a pouquinho ele vai bater um papo comigo sobre Vasco e Botafogo, essa transição vascaína, comparado com a transição do próprio Botafogo. Também vamos falar do Conselho Técnico de amanhã lá na CBF, racismo. Estão tentando diminuir o número de clubes que vão cair, hein, Thiago? A gente vai falar se é bom ou não. Será? Será que é positivo? Bom? Será que é bom não cair? Cair 4 eu tenho certeza que não, mas e subir só 3? Esse é que é o problema. O Vasco não teria subido. Olha só, vamos tocar, vamos meter o dedão nessa ferida aí. Mas antes eu quero que você peça para se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC, dá aquele like e habilite o sininho também. O que é o like, Wellington? É o joinha. Então aí você nos ajuda. Esse vermelhinho aí embaixo não paga rigorosamente nada para se inscrever no nosso canal e ainda dá a maior força junto ao YouTube. E quero a sua opinião também, porque vamos falar de ontem. Será que foi legal? Será que o Thiago gostou do clássico de ontem? Independente do resultado, que golaço do Germancano, hein? Mas temos aí as nossas opiniões, vamos apresentá-las depois da vinheta. Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos, vou começar aqui com meu amigo Thiago Veras nesta segunda-feira, é um dos principais repórteres esportivos da Super Rádio Tupi do Brasil também, mas antes quero te pedir para que você possa cuidar do seu sorriso e contactar a equipe da doutora Camila Paz, ela que é cirurgiã dentista e trabalha com harmonização orofacial. Olha, é um serviço sensacional, dá uma olhada nas redes sociais e faça contato com a equipe da doutora Camila Paz em Goiânia, 62 999 552392. É esse o telefone e o seu sorriso mais bonito. Obrigado pelo carinho, doutora Camila Paz. Forte abraço a todos da sua equipe aí em Goiânia. Alô Brasília, alô Goiânia, alô Mato Grosso, alô Minas Gerais. Vamos fazer um sorriso bonito. Você é a favor do sorriso? Dá um sorriso aí, Thiaguinho. Sempre, né? Sorriso bonito é bacana. Thiaguinho tem um sorriso bonito, graças a Deus. Mas vamos lá. Thiago, você viu ontem Vasco e Botafogo. Perdão, Fluminense. Vasco e Botafogo é quinta-feira. Ontem foi Vasco e Fluminense. Primeiro vamos falar do Fluminense. 2-0 Flu. Mas eu gostei. Esquece o resultado. Porque a gente vai analisar aqui, o torcedor vascaíno dos outros times, é essa escadinha que o Vasco está subindo, como já subiu o Botafogo, como está acontecendo com o Cruzeiro agora, montando um time lá de Série A. Então, é uma pena ter perdido. Poderia ter vencido ou até empatado, né, Thiago? Vencido, Wellington, mas só que são duas coisas, né? Futebol não tem merecimento, bola na rede, justiça é isso. O De Aranha fala, o futebol é injusto. Exatamente. Mereceu ganhar quem faz mais gols. No caso foi o Fluminense, fez 2 com o Cano, 2-0. Então, a questão de merecimento, de justiça no futebol, não tem. O Fluminense foi lá, fez os gols, acabou. Agora a gente analisa desempenho. E o desempenho do Vasco foi positivo. Primeiro tempo dominou totalmente. Teve oportunidade com o Pedro Raul, o Fábio tirou. Com o Peck, ia ser um golaço, o Fábio tirou. A atuação do Fábio foi espetacular. No segundo tempo com o Nenê. Segundo tempo com o Nenê, o Vasco... Também com o Pedro Raul, a cabeçada que saiu pela linha de fundo, um chute do Orediano. Essa não daria pro Fábio, né? Cabeceou no canto, a bola passou raspando. Então, chance o Vasco teve. Desempenho durante o jogo, o Vasco mostrou. Dentro do crescimento, do planejamento, início de trabalho, metodologia de um novo treinador, um novo time. O Vasco vai caminhar até conseguir se acertar e mostrar um nível maior de maturidade como equipe. Faz parte, está num processo evolutivo. Então, desempenho o Vasco teve. Não foi feliz, não ganhou o jogo. O torcedor, logicamente, ficou satisfeito em ver o time crescendo, mas está triste. Porque... Encarando o Fluminense, que tem um time pronto, né? De igual para igual. Mas, claro, fica triste. Torcedor de time grande como é o Vasco quer ver sempre ganhando. E o Vasco vai ter que saber lidar com esse tipo de situação. De ter que jogar bem, de ter que melhorar
de ter que performar, desempenhar E ganhar. e ganhar. Não vai poder sempre ficar perdendo, mas faz parte. Perdeu para um time que está montado, que manteve o técnico, que vem chegando sempre na Libertadores, que foi campeão carioca em cima do Flamengo, que é o principal time do Rio de Janeiro. Então, o resultado em si não teve nada de anormal. Perder para o Fluminense faz parte. O Vasco jogou bem. Tem que começar daqui a pouco a alinhar performance com o resultado. Por aí também. E, Thiago, eu quero usar a sua experiência de 11, 12 anos cobrindo o Botafogo e principalmente você acompanhou, aí você foi o primeiro repórter a falar em SAF no futebol brasileiro, porque o Botafogo foi o primeiro clube brasileiro a tocar nesse assunto e você acompanhou toda a transição do Botafogo, campeão da B, com o Anderson Moreira, a chegada do Luiz Castro, um monte de contratados, né? A insatisfação do torcedor no Brasileirão do ano passado, porque o time não conseguia ganhar dentro do Brasileirão. Então, quando o time tinha verde e branco, era terrível. Também. Perdeu para todo mundo que tinha verde aí. Botafogo já entrava, perdia. Do Palmeiras, que é o melhor, para todos os outros que vêm na sequência aí. Palmeiras, Cuiabá, América, Mineiro, Goiás, tudo. Curitiba. Botafogo entregou para todo mundo. Verde não era com... Em compensação, vermelho animou. Vermelho e preto. Animou. Mas aí o verde não era com o Botafogo. Mas tirando essa brincadeira, obviamente, o Luiz Castro, o Botafogo, conviveu com esse tipo de situação de não ganhar em casa, da galera cobrar. A torcida do Botafogo é uma torcida muito crítica, né? Há muito tempo está carente de bons resultados. Então, quando viu o SAF, a pessoa imagina, opa, tem um caminhão de dinheiro aqui, vai ser investido tudo a qualquer momento, ganhei na Mega Sena, faço o que eu quiser. Não é assim. Tem contrato, tem planejamento, tem aporte no ano, tem aporte no outro ano. O clube tem que começar a ser independente desses aportes da empresa. Para isso, patrocínio, venda de atleta, renda, uma série de coisas para o Botafogo começar a caminhar com as próprias pernas. Não tem como ficar toda hora aportando. São Você 4 anos, tem que fazer dinheiro. E aí é um procedimento. Fora as dívidas que chegam, ainda seguem chegando, né? Você vai pagando e vai aparecendo dívida. Que o texto até reclamou bastante, agora foi motivo aí de ampla discussão. Então, o procedimento do Botafogo é um caminho que o Botafogo está um pouco mais à frente, porque começou primeiro esse trabalho de SAF, mas que eu acredito que daqui a pouco, falando de futebol, os dois times, no momento, está assim. Eu não digo que é melhor nem pior, eu digo que um começou antes do outro. Mas daqui a pouco eles vão se igualar. Porque quando eles tiverem um planejamento formado, fixado, e se tiver competência no trabalho, eles vão se igualar a um certo momento nessa parte de competição. O Vasco já gastou o que aí? 90, 100 milhões? Não, o Vasco gastou 110 milhões. Então, para muita gente... Investiu, né? Já tem que começar a mostrar. Não é assim, alguns vão dar certo, outros vão dar errado, faz parte. O Botafogo de cara gastou 33, não foi à vista, mas enfim, no Patrick. Não deu certo. Até hoje ele não conseguiu render. Aí depois, deu uma melhorada, né? Mas não conseguiu ser o Patrick do Palmeiras. Ainda não. Na melhor fase dele lá. Aí depois o Botafogo trouxe os caras, Adrielson, Tiquinho, tudo mais e tal, Marçal, de graça. Então você investiu numa outra janela, num outro momento. E jogadores brasileiros que estavam lá fora e que você teve que pesquisar para falar para o torcedor do Botafogo quem era. Com certeza, Marçal ninguém lembra, eu não lembrava, confesso, mas é um baita jogador. Lateral esquerdo firme, seguro, o cara vai na parte ofensiva, na parte defensiva, capitão, Thiago, experiência. O Tiquinho. Tiquinho e entre outros que voltaram. Torçar, o Piazon, a torcida critica, uma hora ele joga bem, joga mal. O Lucas Fernandes, né? Eduardo tá machucado, tá voltando. Então o Botafogo ele conseguiu investir melhor numa segunda janela, sem gastar tanto em relação à primeira, quando trouxe o Vitor Sá por 10, 12 milhões, o Sauer por 10 milhões. Então é um trabalho que, assim, o Botafogo aposta muito nos números, no scout, e que tem que ter essa competência, né? Não é só ter dinheiro e sair gastando por aí. É um procedimento que o Vasco também está passando hoje e que eu acredito que daqui a pouco, como eu falei, eles vão se encontrar. O caminho que eu vejo é muito parecido. O Vasco tem algumas vantagens. A torcida é maior, tem mais repercussão, isso talvez possa trazer mais grana de patrocínio, de renda. De sócio-torcedor. De sócio-torcedor, porque o número é maior. De base, né, de investimento. A qualidade dos jogadores de base é muito bom. É maior do que o do Botafogo.
Não adianta você ter em quantidade, mas se puder atrelar a quantidade, a qualidade seria o ideal. No time principal tem que ter 2, 3, mas esses 2, 3 são feitos para explodirem, são vendidos. Esse dinheiro é para fazer outro e assim vai. O atleta hoje é jovem, o clube quer ganhar dinheiro, o atleta também. Então, acredito que o Vasco tem tudo para trilhar um bom caminho. Acho que técnico e jogadores foram contratados no mesmo pensamento, né, de poder dar um rendimento para o Vasco. Não adiantava trazer um técnico mais velho, com esse elenco que é um time ofensivo, extremamente marcador, ou técnico retranqueiro, não ia dar certo. Vamos ver, o caminho é longo. Não tem como ficar toda hora perdendo. Óbvio, o time grande tem que ganhar. Mas se começar a mostrar agora um desempenho, sinaliza que lá na frente vai render. E vai ganhar. Eu concordo plenamente contigo. Tiaguinho, deixa eu tratar do clássico de quinta-feira, porque o Vasco não tem o Jair, né? Inicialmente, de quem está fora não volta ninguém. Eu acredito que a base seja o time que jogou ontem, né? Com o Fluminense, o Léo Jardim, o Puma Rodrigues, Miranda, Léo e Lucas Piton. Ele optou pelos meninos, o Rodrigo, que tinha jogado muito bem contra o Resende, voltou ontem, jogou o tempo todo. Lançou o Barros, que é da base, inclusive, ele é de origem indígena, né, lá do interior de Pernambuco. É muito legal, né? E mais o Galaza, o paraguaio, que é cria do Vasco, e mais o Alex Teixeira, fez para mim a melhor partida dele com a camisa do Vasco da Gama, e lá na frente nós tivemos o Gabriel Peck junto com o próprio Pedro Raul. A surpresa para mim foi o Eric Marques ficar como opção no banco de reservas, mas depois jogou, também entrou o Orediano, entrou bem, entrou o De Luca. São jogadores que o Vasco vai demonstrando no banco de reservas. E o Botafogo, tem algum desfalque, tem alguém que volta? A gente viu o Botafogo vencer o Bangu e assumir a liderança do Campeonato Carioca, porque tem um jogo a menos, tem os mesmos 16 pontos do Fluminense. Exatamente, né? O Botafogo pode chegar aí a 19 e igualar o número de jogos. Fato até incomum de ver o Botafogo na liderança da Taça Guanabara. Tem que até pesquisar a última vez que o Botafogo, por exemplo, na Taça Guanabara chegou a liderar a competição, mas é um aspecto positivo. O Botafogo deve ser praticamente o mesmo, talvez o Marlon no meio campo no lugar do Patrick, não tem muito o que mudar, não sei se alguém apresentar algum tipo de problema médico até lá, se não é PR, Rafael, Adrielson, Cuesta, Marçal, Tiquinho, Vitor Sá, não tem muito o que mudar do Botafogo nesse momento, projetando o clássico com o Vasco, é o time titular. Não acredito, apesar do Luiz Castro ainda admitir que faz a pré-temporada, ele queria que pelo menos o time do Botafogo principal jogasse semana a semana nesse primeiro momento. Foi sábado para quinta-feira, o tempo é um pouco menor, porque tem a recuperação do jogo, né? O último dia de preparação, você acaba tendo muito pouco tempo ali para ajustar o que o treinador quer ajustar. E a parte física de início de ano. Mas eu acredito que esse jogo, pela rivalidade, vai ser time principal. O Botafogo vai se recuperar do jeito que, né? Tem que se recuperar para jogar com os melhores contra o Vasco. Eu queria até chamar a atenção do torcedor, porque eu dei o time do Vasco aqui sem ler no papel e o Thiago também pela memória. Ou seja, os técnicos já estão montando as suas equipes. Porque nós, setoristas, a gente acaba sendo termômetro disso. Quando você não precisa recorrer ao papel para dar a escalação, é porque o time está funcionando, né, Com Thiago? certeza, até fui falando assim, mas dá para ver. PR, Rafael, Adrielson, Cuesta e o Marçal, Tietê, aí tem esse jogador que até agora, um titular absoluto, a gente não percebeu, que pode ser o Patrick, pode ser o Marlon, pode ser até uma outra opção do técnico, Gabriel Pires se firmou. Aí o Botafogo tem agora o Sauer, o Sá e o Tiquinho Soares. Falou de carreirinha, sem gaguejar, é como a gente diz lá em Minas Gerais. Vamos falar do Conselho Técnico da CBF, que será amanhã para a Série A, um campeonato bem complicado, e depois na quarta para a Série B. Mas hoje os times do Rio de Janeiro estão na Série A, os 4 grandes, graças a Deus, estão na Série A com a volta do Vasco da Gama. Acredito que seja o campeonato mais equilibrado dos últimos tempos,
pela qualidade dos times que voltaram, Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco da Gama. Agora, Thiago, racismo, você é a favor que tire ponto, como quer o presidente Edinaldo, tire ponto do time cuja torcida cometer racismo? Então, Wellington, esse tema foge até o futebol, é um tema mais amplo, né? Um tema da sociedade do Brasil. Eu acho que o primeiro passo é você ser muito rigoroso, que se buscando ser, mas ainda não é 100%, digamos assim. Mas o primeiro passo é na pessoa, em quem comete a infração, né? No cidadão, no individual, como a gente costuma dizer, no CPF. Identifica lá o CPF e pune o cara, né? Fugindo até a questão do esporte do futebol. Só que o clube também tem a sua parcela. A gente percebe que os clubes até têm tido uma boa vontade, o interesse de poder colaborar com esse processo, da gente tentar excluir, né, o racismo não só do futebol, mas da nossa sociedade. Às vezes o clube pode ser um pouco conivente. Na época o Brusque sofreu algumas críticas pela nota oficial, naquele caso lá do Celcinho, não é isso? Repercutiu muito aquele caso do Brusque, como repercutiu também o do Grêmio, envolvendo o Aranha, quando era goleiro do Santos, que acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. Então você é a favor que o clube perca ponto? Então, é isso aí, Wellington. Tem que ter a punição individual, que é uma punição que extrapola um tema do futebol, né, da sociedade, mas é importante que o clube também tenha esse engajamento, que eles participem todos no mesmo caminho, que não haja uma divergência, né, nas opiniões e nessas tratativas, para que a gente possa, se não terminar por completo. É um tema complexo, né, não fácil de ser eliminado de uma forma rápida. Mas é a colaboração do futebol para o combate ao racismo. Exatamente, mas que os clubes deem a colaboração deles, né, com campanhas, com ações nas redes sociais, né, para que o clube faça também a cabeça do torcedor que isso é algo que não deve acontecer. Talvez a gente possa pensar nessa questão da punição individual e também nessa punição coletiva. Muito bem. Outro tema que vai ser debatido, aumentar de 5 para 7 o número de jogadores estrangeiros na mesma partida. O que você acha? Então, Wellington, a gente, por exemplo, observa que em determinados campeonatos da Europa, como lá o poderio financeiro é muito maior, a moeda, eles podem contratar quem eles quiserem, as equipes podem formar uma espécie de seleção. Né, com os melhores de cada país, os segundos melhores, os terceiros, enfim, pode mesclar todo mundo. Vai depender do caixa. E isso gerou problema na Itália, a Itália multicampeã mundial, fora de Copa do Mundo e tendo uma decadência no produto dela internamente. Hoje a gente já percebe que tem várias revelações da Espanha, os times contam com mais espanhóis, os times da Inglaterra também têm mais jogadores ingleses. Pode ser que para o clube, fazendo esse aumento aqui no Brasil, por exemplo, seja positivo. Pode buscar mais sul-americano. Da Europa, de outro lugar, talvez seja difícil pela questão da moeda. Quando vem alguém já mais para ser badalado, uma idade mais avançada e não renda. Mas tem que ver se atende também ao nosso futebol. Se é um desejo da CBF, se isso pode prejudicar, no caso, a seleção brasileira, né? A gente tem como costume revelar. A gente não tendo esse poder financeiro que eles têm, a nossa saída é justamente revelar os atletas e contar com alguns que vêm de fora. Esse aumento tem que ser muito bem discutido. Se vai ser bom para o clube, talvez seja, mas se vai ser bom acima de tudo para o futebol brasileiro. Talvez no primeiro momento eu acho que não seja. Muito bem. Para fechar, os clubes, eles estão discutindo, não é um assunto de dentro da CBF, é de fora para dentro da CBF, diminuir o número de clubes rebaixados, de 4 para 3. Automaticamente, ao invés de subir 4, sobem só 3. Este ano, se fosse assim, o Vasco continuaria na Série B. Então, o campeonato está mais equilibrado. A gente tem que ver até qual campeonato brasileiro para trás reuniu de novo todos os grandes na competição. E a gente eu incluo o Atlético Paranaense. Aí, ao invés de somar 12, você soma 13. Aí tem Bahia campeão brasileiro, Coritiba campeão brasileiro, Fortaleza que vem fazendo grandes campanhas, América Mineiro na Libertadores da América. O campeonato está mais equilibrado, tem mais equipes fortes. Talvez os clubes tentem tomar essa medida, essa posição, para
tirar Pensando um pouco na A e não pensando na B. É, Pensando em não cair e não no retorno à Série A. exatamente. Só que nisso daí você tem o outro lado também, porque a gente viu na última Série B, Botafogo, Vasco, ou na penúltima, Botafogo, Vasco e Cruzeiro. Aí viu na última Grêmio, Bahia, Sport, Vasco e quem mais? E Cruzeiro. E o Cruzeiro. Sobrou o Sport. Então, tem um lado da queda, do número ser menor, tem um lado da volta, do número também ser menor. Na Europa, os campeonatos da Espanha, da Inglaterra, que tem 20 clubes, há muito tempo a gente sabe que caem 3. Portugal tem menos clubes, acho que caem 2, se eu não me engano, né? Mas enfim, ou 3. Mas lá o número chave é esse número 3. Agora, na Espanha, é sempre o Real Madrid, o Barcelona e eventualmente o Atlético. Na Inglaterra tem um pouco mais de clubes grandes que chegam, mas também não é muita coisa. Aqui não, a gente tem muito mais clubes grandes, alguns passam por reformulações, casos de Vasco, Botafogo e tal, que há muito tempo não ganham nada, Cruzeiro caiu, voltou, mas que são clubes que podem voltar a ser potências de novo e conquistarem os títulos. A instituição continua grande, o nosso número é maior. Então, talvez haja um medo dos dirigentes numa nova queda, mas tem isso aí, tem um lado da volta, e aí fica complicado. Fica pequeno para cair, fica pequeno para voltar. Tem que ver se isso vai ser bom para o Brasil ou não. Maravilha. Tiago, obrigado, meu ídolo, pelo seu carinho. Um abraço para todos, um abraço, Wellington. Maravilha. Peço para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC, se ainda não é inscrito. E também habilite o sininho para receber as nossas notificações. Dê o like para fortalecer o nosso trabalho. Opine, você é a favor de diminuir o número de times caindo de 4 para 3? Sobe menos também, hein? Então pensa aí, opina aí, bota a sua opinião aí embaixo que a gente quer saber o que você está pensando também. Quero agradecer mais uma vez a equipe da doutora Camila Paz, harmonização orofacial, seu sorriso mais bonito, 62 999 555 2392. E muito obrigado. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, repórteres Tiago Veras e Wellington Campos. Um abraço.